Olá, bem-vindos! Nessa análise, a gente vai mergulhar na economia. A ideia é desmontar essa máquina que parece super complexa em partes bem mais simples, que todo mundo consegue entender. Vamos lá! E já vamos começar com uma promessa. E que promessa, hein? A proposta do material que a gente analisou é explicar a economia de um jeito que ninguém nunca ensinou antes. Um desafio, entanto, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Então, para a gente entender o todo, a gente precisa começar pelo começo, pelo bem pequeno. Nossa jornada vai partir da peça mais básica de todas, a transação. E a partir daí, a gente vai montando esse quebra-cabeça, passando pelo que é o dinheiro, pela inflação e chegando até as regras que tentam organizar a economia de um país inteiro. Pode até parecer estranho, mas toda a economia global, com seus trilhões e trilhões de reais, é construída em cima de uma única ação. Uma ação bem simples, que se repete bilhões de vezes todos os dias. Porque no fundo, a economia é isso, a soma de todas as transações que acontecem, sabe? Desde o cafezinho que a gente toma de manhã, até a exportação de toneladas de minério de ferro. Tudo é transação. É um processo super simples, de duas etapas, que é o verdadeiro motor que move a economia. E nessas transações, a gente tem basicamente quatro grandes jogadores: as pessoas, as empresas, o governo e o Banco Central. Bom, se as transações são o motor da economia, o dinheiro, ele é o combustível. Só que, veja bem, nem todo dinheiro é igual. Para entender como a economia funciona, primeiro a gente precisa saber como se mede esse combustível, que é dividido em quatro categorias. O mais interessante aqui é como uma categoria vai meio que abraçando a outra, sabe? Pensa no M1 como o dinheiro vivo, aquele que está na carteira ou na conta corrente pronto para usar. Conforme a gente vai para o M2, M3 e M4, vamos somando outras formas de dinheiro que não são tão fáceis de pegar, tipo a poupança ou investimentos. O M4, no fim, é a soma de tudo. É o tamanho total do dinheiro na economia. E é para esse número que os economistas olham com muita, mas muita atenção. E esse número aqui, nossa, ele dá uma noção da escala de tudo. A oferta de dinheiro total no Brasil, o M4, chega a quase 15 trilhões de reais. E o ponto-chave aqui é o que acontece quando esse número cresce rápido demais. Pois é. Quando a quantidade de dinheiro na economia cresce mais rápido do que a produção de coisas para comprar, a gente tem a inflação. E olha, isso não é um problema de hoje, não. Na verdade, tem um exemplo muito forte que vem lá da Roma antiga. O imperador Nero, por exemplo, precisava de mais dinheiro para gastar. Então ele teve uma ideia que parecia brilhante: diminuir a quantidade de prata nas moedas, no denário, para conseguir fazer mais moedas com a mesma prata. E claro, os imperadores que vieram depois fizeram a mesma coisa, e a moeda foi perdendo valor cada vez mais. E o resultado? Bom, tinha mais moedas circulando, só que cada uma delas valia menos. O poder de compra foi lá para baixo. É um exemplo clássico de livro de como a expansão de dinheiro sem lastro causa inflação. A coisa ficou tão feia que, numa tentativa desesperada de controlar os preços, o imperador Diocleciano baixou um decreto. Congelou os preços de tudo, sob pena de morte. Mas a medida teve o efeito contrário do esperado. Com os preços tabelados, simplesmente não valia mais a pena para os produtores venderem suas coisas. Então, o que eles fizeram? Pararam de vender, guardaram tudo. O resultado foi falta de produto, fome, miséria, um colapso. Isso mostra outra face da inflação, que é a relação de oferta e procura. Essa história de Roma, ela mostra bem os perigos do descontrole, né? E para evitar um retorno àquela hiperinflação caótica que o Brasil viveu nos anos 80 e 90, o país criou um sistema mais moderno com regras bem claras para tentar estabilizar a economia. É o que se costuma chamar de tripé macroeconômico. É como se fosse um banquinho de três pernas. Uma perna são os gastos do governo, que precisam ser responsáveis. As outras duas são controladas pelo Banco Central, a meta de inflação e o câmbio flutuante. A ideia é que essas três pernas se equilibrem para manter a economia estável. E para controlar a inflação, a principal ferramenta do Banco Central é a taxa de juros, a Selic. Dá uma olhada nesse gráfico. A meta oficial é de 3%. Tem uma tolerância, que vai até 4,5%. Só que a projeção do mercado já está acima disso. Isso mostra como é um desafio constante manter os preços na linha. Agora, essa batalha constante para controlar a inflação usando os juros não vem sem consequências. Na verdade, ela acaba criando um padrão, quase um ritmo na economia, que são os chamados ciclos econômicos.
Funciona mais ou menos assim. Juros baixos, todo mundo pega empréstimo, gasta mais. Com mais gente comprando, os preços sobem. Vem a inflação. Aí o Banco Central sobe os juros para esfriar as coisas. Com juros altos, o consumo diminui, a economia desacelera, a inflação cede e aí os juros podem voltar a cair. E o ciclo recomeça. É um eterno jogo de equilíbrio. Só que tem um problema bem persistente nisso tudo. A cada vez que esse ciclo se completa, a dívida do governo tende a ficar um pouco maior, seja porque ele precisou gastar mais nos momentos de crise ou porque teve que pagar juros mais altos sobre a própria dívida. E o ponto crucial é este. A dívida pública do Brasil já chegou a 77% de tudo que o país produz em um ano. É um número bem alto. E aqui está o grande dilema. A mesma ferramenta que se usa para combater a inflação, que são juros altos, também deixa a dívida do governo mais cara. Isso acaba criando uma espécie de círculo vicioso, bem difícil de quebrar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, tanto para quem governa quanto para a sociedade inteira. Se juros altos controlam a inflação, mas ao mesmo tempo aumentam a dívida, como é que se quebra esse ciclo? Como conseguir um crescimento que seja estável, sem acumular uma dívida que se torne impagável no futuro? Fica aí a reflexão.